Worship é uma adoraçãozinha torta? Vamos falar um pouco disso hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, faça parte da comunidade, se inscreva. E se você já é inscrito e acompanha o canal faz bastante tempo, se identifica com o nosso conteúdo, você pode me ajudar a chegar ainda mais longe com esses vídeos, tornando-se um membro do canal. Tem aqui o botãozinho Seja Membro, do lado do botão de se inscrever, que diz tudo que você precisa saber a respeito sobre ser um membro e os benefícios que isso envolve, tá certo? Mas vamos falar um pouquinho de O Homenzinho Torto, versão Worship ou versão Worship, se você quiser assim, porque agora tem isso, né? Tem o Homenzinho Torto, a Igreja de Parede Preta, fumaça, muitas repetições aí na adoração. E por último vamos falar de elementos estéticos versus evangelho, como que a gente concilia as coisas, ou se é para conciliar, se não é. Então são 4 temas aí, né? A questão do homenzinho torto é uma dessas coisas. A parede preta, show de luzes e fumaças, segunda coisa. A terceira coisa que a gente vai tratar são as repetições, as muitas repetições, e por último, estética e evangelho, certo? Então vamos lá, vamos falar do tal do homenzinho torto, porque a gente está falando de worship por causa do homenzinho torto. E não necessariamente o worship é uma adoraçãozinha torta, ela pode ser, dependendo de como ela é feita, né? Mas eu, se fosse plantar uma igreja hoje, plantaria uma igreja worshipeira com teologia reformada. Olha só que fusão que ia ser, hein? Que negócio bacana. Eu plantaria uma igreja meio worshipeira, assim, mas eu ia pregar com uma gola clerical, ia ter ceia todo domingo, né? Porque o lance de você fazer um negócio com um estilo, um gênero musical ou outro gênero musical, cara, não é isso que é o problema, o que deixa de ser o problema. Talvez, no caso do Homenzinho Torto e desse vídeo que viralizou aí do Homenzinho Torto e tal, teve gente até que fez react, né, seu Franklin Medrado? Talvez o problema aí, e aí é um questionamento meu, não tô dando resposta pra ninguém, né? E nem acho que seria legal você responder isso aqui nos comentários, eu acho que é uma coisa pra gente refletir mesmo. Será que o lance de você fazer uma versão worship, ou worship, de homenzinho torto, e isso não ser uma coisa assim, uma diversão, um alívio mais cômico, mas ser um negócio de um mover e tal, será que isso não diz muito a respeito da infantilização da nossa fé, do nosso jeito de crer? É um questionamento que eu tenho, tá? Às vezes eu tenho essa impressão que a gente tem deixado de lado as manifestações estéticas mais sofisticadas que nos levam à reflexão, que nos levam à introspecção, que nos levam a repensar o que temos feito, repensar a nossa fé, repensar o nosso jeito de enxergar o mundo, as letras mais profundas e de repente até manifestações musicais que exijam de nós uma atenção maior, e a gente tem feito algo que nos faz abrir mão dessas coisas. E aí quando você pega uma música infantil e trata essa música infantil como se ela estivesse trazendo uma grande verdade para o nosso coração, ela pode até trazer. Mas será que isso não diz um pouco a respeito de um jeito também infantil com o qual a gente encara a fé? Não é uma coisa, de repente, para a gente se questionar? Então isso é mais um questionamento, eu não estou dando uma resposta aqui, é mais uma questão de reflexão, pelo menos eu tenho refletido sobre isso. Se você quer refletir sobre isso ou não, aí é uma coisa sua, né? Mas eu tenho refletido sobre isso. A segunda coisa é essa, assim, existir uma polêmica sobre a igreja ter parede preta ou não, ter fumaça ou não, ter guitarra ou não, ter luzes ou não. Existir uma polêmica em torno disso não seria, de repente, um mero reflexo da infantilização das nossas discussões de fé e teológicas? Não tem tanta coisa mais importante para a gente discutir, refletir e pensar, né? Pensar em missão, por exemplo, de maneira mais profunda, né? Pensar na expansão global do evangelho, como ela pode ser mais efetiva,
né? São coisas que a gente pensa pouco, né? Pensar em como desenvolver uma vida espiritual que seja mais constante, mais perene. Será que não é mais importante? Mas a gente está discutindo se a parede da igreja é preta. E aí vai vir um chato e vai dizer, não, mas isso não é igreja, porque a igreja de verdade é a igreja invisível, o que você tem ali, no máximo, é uma comunidade local num prédio. Tá, você entendeu o que eu quis dizer. Será que essa reação também, toda raivosa, não reflete uma infantilização da nossa fé, uma perda de propósito, de real identificação com o que é central no Evangelho, né? Talvez alguém queira argumentar que a parede preta, a iluminação, a escolha dos instrumentos musicais, as letras excessivamente repetitivas e demasiadamente simples, com uma estrutura e um arranjo que envolva as pessoas de um modo confortável. Talvez alguém queira argumentar de maneira mais madura, e aí eu reconheço que é uma discussão mais madura, que essa maneira de se fazer igreja é excessivamente condizente ou conformada com os valores consumistas da nossa cultura e em vez de gerar discípulos, gera consumidores, né? Na frase que eu gosto muito de dizer, né, será que a gente não está vivendo de evento em evento? Será que esses cultos que a gente faz não são meramente eventos espirituais que acabam gerando uma espiritualidade eventual apenas, né? Será que não é esse? Será que esse não é um problema? E essa é uma discussão válida e um pouco mais madura. Será que os nossos cultos não têm sido focados especificamente em agradar as pessoas, em vez de agradar a Deus? E quando a gente tem cultos assim, que você vê que a celebração da ceia e o discipulado são deixados na periferia, talvez seja... talvez esse consumismo tenha invadido o nosso jeito de fazer liturgia, gerando, sim, uma população que não é discipulada, né? E que, portanto, é infantilizada. Talvez seja esse o caso, é algo a se estudar, né? Eu não tenho nada contra a parede preta. Talvez a minha igreja, se eu plantasse uma igreja hoje, fosse uma igreja com a parede preta, com luzes e com fumaça. Agora, eu não deixaria de administrar a ceia todo domingo. Que a ordenança é para que toda vez que a gente coma do pão e beba do cálice, faça isso em memória de Cristo. Na sua casa, quando você come, isso aí denota frequência, né? Partir o pão e beber do cálice é um negócio que você faz todos os dias. Na antiguidade clássica, era a refeição básica, né? Então, sempre lembrarmos do sacrifício de Cristo. Essa é a ideia. A igreja que faz celebração de ceia uma vez por mês, algo me diz que ela não entendeu muito bem qual que é o sentido da parada, né? Talvez isso seja algo mais importante, que as pessoas sejam ensinadas no real sentido do batismo, da ceia, da disciplina, do discipulado, né? As marcas da igreja invisível manifestas nas comunidades locais, né? Então isso já é uma coisa um tanto mais preocupante, né? O worship traz também em si uma outra coisa que talvez seja um lance aí de infantilidade, não sei, de excessivas repetições, né? E aí tem uma galera que lê o texto bíblico de maneira legalista, né? E vai dizer, tá vendo? O worship fica repetindo coisas e usa de vãs repetições, né? Remetendo ao discurso de Jesus a respeito da oração. Quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Mas tirando isso de contexto, porque as vãs repetições no contexto em que Jesus está exortando ali, elas dizem respeito a um jeito de se orar para chamar a atenção do resto da congregação. E alguém pode até dizer, não, uma boa parte do worship diz respeito a chamar a atenção das pessoas e não de Deus. Aí a gente está sondando corações, aí a gente está exercendo o papel de Deus de esquadrinhar pensamentos. Eu não quero fazer esse tipo de julgamento, tá? Embora eu tenha tido a minha razoável experiência com pessoas no ambiente da música litúrgica, né, da música dentro do contexto cristão e da igreja, em que de fato
o ânimo dos egos é bastante acariciado, entendeu? Mas não só no worship, entendeu? Isso já aconteceu comigo em cantata. De eu estar participando de uma peça, de uma cantata, de um coral lá, e terminou a peça, eu tô lá guardando o figurino, que eu tinha lá um figurino para vestir, aí eu tô lá guardando o figurino e tal, aí uma das pessoas vira e fala, não guarda não, leva para casa pra gente ensaiar, porque a gente vai apresentar de novo na semana que vem. Eu falei, pô, de novo na semana que vem, aqui na igreja outra vez? Pô, mas a igreja estava lotada, todo mundo já viu, mas por que vai fazer isso de novo? Ah não, o coral não ensaia o ano inteiro para se apresentar uma vez só. Aí o cara que falou isso pra mim era bem meu amigo, se fosse uma pessoa qualquer da igreja eu não responderia da forma como respondi, mas sendo o cara muito amigo meu, eu tive a liberdade para dizer o seguinte, pô, se esse é o motivo pro coral se apresentar, não devia ter se apresentado nem a primeira. Né? Então você está vendo aí o negócio cantata, coral, né? E você tem a questão do ego também. Então não é exclusividade do worship, entendeu? Né? Então a questão do ego precisa ser trabalhada em todos os elementos da igreja, da pregação, do culto, da pessoa que recebe as pessoas lá na frente. Ego é um problema, né? E é por isso que é tão bom cantar Resgate. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário, entendeu? Porque o lance é esse mesmo, a gente morrer pra gente mesmo e viver pra Cristo, né? Então essas repetições eu considero chatas, entendeu? Eu particularmente não gosto, mas não necessariamente tem a ver com a repetição que Cristo está condenando quando está falando a respeito de oração. Né? E aí eu também já vejo gente do worship defendendo, dizendo, não, mas na Bíblia tem repetição também, diz que Deus é santo, santo, santo. Mas peraí, isso aí é uma manifestação linguística do hebraico, na qual, né, a manifestação é feminina, então na qual a repetição é um superlativo. Então santo, santo, santo quer dizer santíssimo. Então também não é a mesma repetição do worship, não vamos forçar a barra do texto, certo? E aí, por último, eu queria falar um pouco sobre estética, porque será que isso tudo não é só um jeito de tentar fazer a coisa ficar mais bonita e atraente para que quem chegue na igreja ache aquilo ali bonito e se sinta confortável e tal? E esse é um lance que o Franklin Medrado, no vídeo dele sobre o homenzinho torto lá, ele dá uma pincelada nesse tema, e aí talvez um dos principais motivos que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Que é o seguinte, cara, a gente chegou num ponto que a gente não sabe mais o que é sofisticação estética. A infantilização, e aí eu já não estou mais me questionando. Aí eu estou fazendo uma análise geral do contexto evangélico brasileiro e norte-americano e global aí, porque tem a galera da Austrália que faz parecido e tal, né? Aí eu estou afirmando mesmo, uma opinião forte que eu tenho, posso até estar errado, mas é uma opinião forte que eu tenho, que nesse quesito, não é questão de worship também, é uma questão global de evangelicalismo, que a gente chegou numa infantilização das nossas apreciações estéticas e dos nossos afetos espirituais, que a gente esqueceu que o evangelho, quando pregado de maneira fiel e da maneira correta e com as devidas ênfases da Bíblia, do Evangelho, da vida de Jesus, como foi a vida de Jesus, o que ela significa, o que ela significou para aquelas pessoas que andaram junto com ele, quão maravilhosa é a vida de Jesus e qual o real significado do Calvário, da sua ressurreição e o que ele nos promete na nossa vida vindoura, né? Da escatologia, que ela é um pouco agora, mas um pouco ainda não, da nova Jerusalém que vem, de um Cristo, de um Deus que tem por vocação viver entre nós e escolhe no fim dos tempos morar conosco e enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Essa mensagem, quando fielmente pregada, ela possui uma estética própria. Ela é bela em si mesma. Ela possui beleza artística, inclusive na maneira como ela é escrita. A própria Bíblia tem uma estética própria e eu diria genial. Os autores bíblicos têm uma preocupação literária, um cuidado, um carinho poético extraordinário. O que é a narrativa do caminho de Emaús? Em Lucas, capítulo 24, né?
Uma das coisas mais bonitas da história da literatura humana, mas que é a história da literatura humana inspirada por Deus. Você está lidando com um texto que é inspirado por Deus. Então, quando você faz isso de maneira fidedigna, a sofisticação estética vai estar lá. Então não existe uma rivalidade entre evangelho e estética. O que existe é uma supremacia da estética do evangelho, que vai permear com a beleza da sua mensagem manifestações litúrgicas das mais clássicas possíveis. Você pode estar ouvindo um coral das irmãs na igreja Sacré-Cœur em Paris, um negócio super formal, medieval, né? Sacré-Cœur não é exatamente medieval, mas o coral das irmãs é, né? E você vai ter ali o evangelho preenchendo aquilo e enchendo aquilo da estética própria da boa notícia de Jesus Cristo, da supremacia dele sobre toda a criação, né? Ou no worship, né? Agora, o fato é que a gente pensa que existe uma rivalidade entre essas coisas me leva a entender que a gente esvaziou o evangelho de sentido, esvaziou o evangelho da sua intrínseca sofisticação estética e beleza, e está buscando em elementos culturais algum tipo vazio de beleza para compensar o fato de que a gente desaprendeu qual é a beleza da transformação de vidas do evangelho, da escatologia final do nosso Senhor Jesus Cristo, do domínio de um Deus que se entrega pela humanidade, pela sua criação. Pensa nisso. Domínio de um rei que escolhe se entregar, isso aí é belo em si mesmo, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, tá certo? Então, era esse o papo que eu queria falar com vocês hoje sobre o tal do worship, né? Que pode ser uma adoraçãozinha torta ou pode ser uma adoração maravilhosa, cheia de significado da pregação do evangelho maravilhoso que nós temos no nosso coração e transborda pelos nossos lábios. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que pode ajudar, né? Deixa o seu comentário, e se você se identifica com esse canal, você pode nos ajudar se tornando membro e tendo acesso a conteúdo exclusivo, vídeos antecipados, vídeos exclusivos, descontos nos meus cursos, lives exclusivas, até mesmo para alguns aí participação direta na produção de conteúdo do canal, né? Então, participação do nosso grupo no Discord, tudo isso aí você tem acesso sendo membro, né? Então, fica feito o convite. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima.